nunca vou esquecer o cheiro daquela tarde. Era um misto de flores frescas trazidas do jardim e um perfume desconhecido que não pertencia a mim. As cortinas balançavam com o vento suave e eu me lembro de pensar que tudo parecia calmo demais para um lar que estava prestes a desmoronar. Meu nome não importa, porque depois do que aconteceu, sinto que deixei de ser quem eu era. Eu era esposa dele, do homem que jurou me proteger até o último dia da minha vida. E naquele dia, no instante em que abri a porta da nossa casa, percebi que ele havia quebrado esse juramento. Ela estava lá, sentada no sofá de veludo azul que eu mesma havia escolhido quando nos casamos. Seu vestido era simples, mas limpo. Seu rosto marcado pela vida dura, mas ainda assim bonito. E, nos olhos dela, um brilho de quem sabia exatamente o que estava fazendo ali. Esta é May, disse ele, a voz firme, como se me apresentasse uma convidada qualquer. Mas ela não era qualquer uma. May era uma prostituta, e não qualquer prostituta. Ela era a mulher que ele havia resgatado das ruas. Eu ri, não porque achasse engraçado, mas porque minha mente se recusava a entender. Resgatou? Perguntei, sentindo um gosto amargo subir à minha boca. Ele se aproximou, me olhando nos olhos, e respondeu com uma calma que me gelou por dentro. Sim. Ela agora viverá conosco. Como minha concubina, meu coração parou. As paredes da sala pareciam se fechar ao meu redor. Por um instante, e achei que fosse desmaiar. Concubina, a palavra ecoou na minha mente como um veneno lento, corroendo tudo o que eu acreditava sobre ele. Sobre nós, eu queria gritar, queria impor ela porta fora. Mas ele não me deu tempo, segurou meu braço, firme, e disse, você vai entender um dia. Mas não havia nada a entender, não para mim. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, eu fiquei acordada, encarando o teto. O perfume dela ainda pairava no ar, e eu me sentia como uma intrusa na minha própria vida. Eu sabia que algo muito maior estava por trás daquela decisão dele, mas eu também sabia que a partir daquele dia, nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, acordei com um silêncio estranho. Não havia o som dos passos dele no corredor, nem o cheiro do café que sempre fazia questão de preparar para mim. Quando desci, encontrei May na cozinha. Ela cortava frutas como se sempre tivesse vivido ali. E o mais doloroso, ela estava usando o meu avental. Bom dia, disse, sem levantar os olhos. Sua voz era suave, quase tímida, mas carregada de algo que eu ainda não sabia nomear. Onde está ele? Perguntei, tentando não soar tão hostil. Saiu cedo. Negócios, respondeu, enxugando as mãos com um pano e depois voltando ao trabalho. Negócios era a palavra que ele sempre usava quando queria esconder algo. E eu já tinha aprendido, ao longo dos anos, que negócios podia significar muitas coisas, menos algumas que eu preferia não saber. Sentei-me à mesa, mas não toquei nas frutas que ela colocou à minha frente. Fiquei observando cada movimento dela, cada olhar furtivo que lançava para mim, como se me medisse. Foi então que percebi a pulseira. Uma pulseira de prata com um pequeno pingente de jade. Eu conhecia aquele pingente porque ele havia me prometido dar um igual quando voltasse de uma viagem, anos atrás. Prometeu, mas nunca me deu. Meu estômago se revirou. Aquele pequeno detalhe me fez entender que o May não era apenas uma estranha que ele resgatou. Eles tinham história e provavelmente essa história começou muito antes de eu entrar na vida dele. Os dias seguintes foram um teatro silencioso. Ele chegava tarde, sempre com cheiro de vinho e perfume feminino. May passava as tardes no jardim, cuidando das flores que antes eram meu refúgio. Eu me isolava no quarto, tentando costurar qualquer pedaço da minha sanidade. Mas como sempre, a verdade encontra uma maneira cruel de se revelar. Uma tarde, encontrei um álbum antigo caído no chão da biblioteca. Era um álbum que eu nunca havia visto antes. As primeiras páginas estavam amareladas e nele, fotos dele, mais jovem, mais magro e ao lado de May. Eles sorriam como se o mundo inteiro fosse deles. Meu peito ardeu. Eu queria destruir aquelas fotos, rasgá-las até virar pó, mas algo me fez guardá-las. Talvez porque eu sabia que um dia precisaria delas. Naquela noite, o confrontei. Mostrei as fotos. Ele olhou, suspirou e se recostou na cadeira. Eu não ia te contar assim. Começou a voz carregada de cansaço. May foi antes de você. Antes de tudo. Antes de mim, minha voz tremeu. E agora ela tá aqui, dormindo a poucos metros do nosso quarto. Porque você decidiu resgatá-la? Ele não respondeu. E naquele silêncio, eu percebi que minha dor não vinha apenas da presença dela, mas do fato de ele ter feito uma escolha, e essa escolha não fui eu.
A partir desse dia, a casa se tornou um campo de batalha invisível. Eu e May trocávamos poucas palavras, mas cada olhar era uma flecha. Ela sabia que estava ferindo, e ele parecia cego ou simplesmente não se importava. Comecei a perceber pequenas coisas. Objetos meus desapareciam e reapareciam no quarto dela. Receitas que eu fazia para ele agora eram preparadas por ela. E, aos poucos, fui deixando de existir na vida dele. Até que, numa noite chuvosa, ouvi sussurros vindos do corredor. Me levantei e segui o som. Eles estavam lá na sala. Ele sentado no sofá, ela ajoelhada diante dele, segurando suas mãos. Eu nunca esqueci o que você fez por mim. Ela dizia, com lágrimas nos olhos. Ele acariciou seu rosto e respondeu, e eu nunca vou deixar você sozinha de novo. Meu mundo despedaçou de vez. Foi o destino ou a ironia que me fez ouvir a verdade. Uma tarde, enquanto eles estavam fora, um homem bateu à porta. Ele parecia nervoso, suado, e perguntou por May. Ela não está. Respondi, fria. Quem é você? Ele olhou ao redor, como se tivesse medo de ser visto. Eu trabalhei com ela nos velhos tempos. May, ela não foi só uma vítima. Ela ajudava a escolher meninas novas e entregá-las. Meu corpo gelou. A mulher resgatada não era apenas uma vítima inocente. Ela também havia sido algoz. E, de repente, tudo fez sentido. O resgate não foi um ato de bondade. Foi dívida. Meu marido devia algo a ela, algo muito maior do que eu imaginava. A revelação ficou presa na minha garganta por dias. Eu queria contar a ele o que descobri, mas uma parte de mim queria ver até onde ele iria. Foi então que recebi uma carta anônima, deixada na minha porta. Nela, apenas uma frase. Quando a dívida for paga, você será a próxima a ir embora. Naquela noite, decidi que não esperaria ser descartada. Arrumei minhas coisas, mas antes de ir, deixei o álbum de fotos sobre a cama dele, com uma carta minha. Você me ensinou que amor pode ser apenas uma palavra, bonita para encobrir dívida e culpa. Mas eu não sou parte desse acerto. Boa sorte vivendo com os fantasmas que você escolheu trazer para casa. Saí sem olhar para trás. E pela primeira vez em muito tempo, respirei. Mas até hoje, quando o vento traz o perfume de flores e um toque de perfume desconhecido, eu lembro daquela tarde e sinto novamente o peso de ser substituída por uma história que nunca foi minha.